Pode ser melhor, né? Isso das características de São Paulo também. É isso, exatamente. Isso que eu ia falar, você é apressadinho. Este é o pão que desceu do céu, novamente. Não é como aqueles que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Exatamente. Jesus fala aqui: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, temos comunhão, certo? Assim o que come da minha carne viverá por causa de mim, certo? Ótimo. Aí nós temos aqui São Paulo, cidadão romano, fariseu, ou seja, mestre da lei, padre, vamos assim, da época, falava latim, porque era um cidadão romano, falava grego, porque viajava, era versado nas escrituras, e falava hebraico, ou aramaico. Um homem era o cara. O cara, né, era o Scott Hahn, né, era o padre Paulo Ricardo na época, vamos assim dizer. E ele foi atrás, queria paradeiro dos cristãos para poder matá-los, né? E quem aparece? Nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, aparece. Aí ele pergunta: por que me persegues? Que pergunta? Nunca parou para pensar? Eu não estou perseguindo Jesus. Estou perseguindo os cristãos. Não, eu estou na cabeça de São Paulo, né? Aquele que come minha carne e bebe meu sangue está em mim e eu estou nele. Então, quando se persegue um cristão, cristianos alter Cristos, diz São Francisco de Assis. Um cristão é outro Cristo. Então, você vê a realidade da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, instituída por Ele, e da verdadeira eficácia da Eucaristia. E da vida eucarística que nós... Quem vive, eu vivo pelo Pai, e aquele que come da minha carne vive por mim. É a vida eucarística. É o coração eucarístico de Jesus que eu falei agora há pouco, há muito tempo atrás, quando eu cheguei, da quinta-feira que a gente reza e repara o coração eucarístico de Jesus, aquele que viveu para fazer a vontade, que veio aqui para fazer a vontade de Deus, o coração que dá ação de graças por ser um homem que pode fazer a vontade de Deus no meio dos pecadores. Assim nós temos que ter esse pensamento, e assim seremos. Deus olhará para nós e verá o Filho, eu já falei sobre isso, batizado, e quando alguém nos perseguir, perseguirá o próprio Jesus em nós. E São Paulo fica cego. Quantos dias ele fica cego? 3 dias. O homem velho morre. Um discípulo, que existe diferença entre discípulo e servo. O discípulo Ananias é convocado a ser servo de Deus. É o que vocês estão fazendo aqui, estudando. São discípulos e servos, né? Alguns aqui são servos, mas na sua maioria são discípulos. Estão se preparando para ser servos de Deus o resto da vida. Então, um discípulo Ananias recebe o chamado de Deus, treme na base por saber que é Saulo, o grande. Saulo significa isso, o grande. E ele humildemente vai até Saulo, batiza ele, vira Paulo, o pequeno. Paulo significa isso. O grande Saulo se torna o pequeno Paulo. E ele fica um tempo com os discípulos para se tornar discípulo e começa a pregar nas sinagogas que Jesus Cristo é o Filho do Homem, é o Deus humanado que ressuscitou. Ele agora tem parte com ele, agora comunga, se alimenta do corpo e o sangue, da liturgia, porque ele tinha todo o conhecimento, mas a tríplice concupiscência dele deixava ele cego. Mas com o batismo, com os sacramentos que jorram da cruz, ele se torna uma grande potência, porque o próprio Deus falou para Ananias: não tenhas medo, ele será um grande instrumento para pregar para os pagãos, para os reis e para Israel. Ou seja, para o mundo inteiro. E isso tem ligação total com aquilo que Jesus fala. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, eu estou em mim, eu estou nele. E assim São Paulo se converteu sacramentalmente, perseguindo a igreja. E essa é a ligação entre a primeira leitura e a segunda leitura.